aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Daniel de Filosofia. Sejam todos bem-vindos à plataforma Gonçalves Dias através da Secretaria de Estado da Educação. Aqui é um cursinho pré-vestibular para o Enem, para as provas do Enem e da UEMA. E lembrando que o nosso material está todo disponível no link abaixo, beleza? E, pessoal, a gente já teve algumas aulas, como vocês estão acompanhando, né? Já fizemos todo um percurso histórico da filosofia, já falamos sobre democracia na Grécia, já falamos sobre os primeiros filósofos, nós falamos sobre o Sócrates, né? Falamos sobre a filosofia socrática, falamos um pouco sobre algumas teorias, sobre algumas teorias do Platão, né? Falamos também um pouco, né, na aula passada, sobre o Aristóteles. Então, hoje nós vamos continuar a resolução de algumas questões ainda sobre o Aristóteles, que vocês podem ter certeza que vai cair no vestibular tanto da UEMA quanto do Enem. Beleza? Então, antes de mais nada, eu já vou pedir novamente que vocês anotem todas essas dicas que eu estou passando para vocês, para que não esqueçam no dia da prova, beleza? Então, vamos lá. Estamos aqui trabalhando com questões somente do Enem e da UEMA. Vamos a mais uma questão de número 18 aqui do nosso material. É uma questão do Enem 2014. Vamos ao texto. Ao falar do caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante. No entanto, louvamos também o sábio, referindo-se ao hábito e aos hábitos dignos de louvor, chamados de virtude, né? Em Aristóteles, o conceito de virtude ética expressa o quê? A excelência das atividades praticadas em consonância com o bem comum. Pois bem, isso aqui está bem mais adequado, está bem adequado ao que pede a questão, né? Porque as atividades, elas devem visar, né, as atividades praticadas pelos humanos, elas não devem visar uma finalidade puramente individual, né, mas devem visar, né, o que se chama de eudaimonia, beleza? Que é o bem comum. Então, até agora, essa questão está bem adequada. Letra B. Concretização utilitária de ações que revelam a manifestação de propósitos privados. Pois bem, o que o Aristóteles está dizendo, o que o Aristóteles... As ideias do Aristóteles é justamente o contrário a essas pessoas que se dedicam à vida privada, né? Porque a finalidade do ser humano é a felicidade, e a felicidade do ser humano enquanto coletivo é o bem comum. Então, se dedicar à vida privada é ignorar, né, essas questões. Letra B a gente pode descartar. Letra C. Concordância das ações humanas aos preceitos emanados da divindade. O Aristóteles não está falando sobre divindade, né, preceito emanado da divindade, ele não está falando sobre isso, né, ele está falando sobre política, e esse fragmento da questão é um fragmento sobre a ética nicômaco, portanto é um texto sobre a ética. E a ética, né, ela está, como eu falei na aula passada, né, intrinsecamente ligada à felicidade, né, e a ética ela está ligada também à prática, né. A gente não pode, muitas vezes quando a gente ouvir falarem, sou ético, isso, aquilo. Pois bem, a ética ela não está no campo do discurso, por Aristóteles, ela está no campo da prática, né? Ela só pode ser efetivada na prática. Letra D. Realização das ações que permitem configuração da paz interior. Isso daqui é uma característica de um período que vem após, né, o Aristóteles, que é o chamado período helenístico, que eles buscam uma coisa chamada ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Então, a letra D ela não está adequada à questão. Letra E. Manifestação de ações estéticas coroadas de adorno e beleza. O Aristóteles não está falando de estética, ele não fala de estética. E o fragmento da obra como eu falei, da ética nicômaco. Então ele está falando sobre a ética. E um detalhe, pessoal, uma dica. Para a gente chegar à felicidade, que é a finalidade do ser humano, né, cada um busca ser feliz de uma maneira, né? Só que eu não posso buscar ser feliz, né, atrapalhando, prejudicando a vida dos outros. Então é meio que uma regra que o Aristóteles vai estabelecer para que o homem chegue a essa felicidade, que é justamente o conceito de justa medida,
né? A gente não pode, justamente não cometer excessos. Por exemplo, se eu sou feliz comendo chocolate, e eu não comer o chocolate, logo eu não vou ser feliz. Mas também, se eu comer muito chocolate, eu vou ter uma dor de barriga, né? Então, é necessário para que a gente chegue, alcance essa felicidade, a prudência, né? A justa medida, o meio termo, sem excessos, beleza? Então, o que pede a questão, a resposta correta, perdão, é justamente essa. Excelência de atividades praticadas em consonância com o bem comum. Não podemos extrapolar nas nossas ações. A gente deve visar sempre o bem comum, beleza? Então, anotem aí todas essas dicas que eu estou passando para vocês, beleza? Vamos a mais uma questão do Aristóteles, né? Questão 19. É uma questão do Enem 2017. Vamos ao texto. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Esse que é o conceito de eudaimonia. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar ainda que, em linhas gerais, apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará do que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto, e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve ser abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Então, mais uma questão da Ética Nicômaco do Aristóteles. O que pede a questão? Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe o quê? O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? Jamais, jamais. Né? Se cada um perseguir somente os seus interesses e não o bem comum, né? Isso não caracteriza uma pessoa virtuosa, uma pessoa ética. E não é isso que o Aristóteles está defendendo. Pelo contrário, ele vai criticar aquele homem que se dedica à vida privada, porque o homem é um animal político, ele necessariamente, naturalmente se organiza em sociedade e deve viver em sociedade, para o bem comum. Então a letra A a gente pode descartar de cara, beleza? Letra B, o sumo bem, beleza, é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Aí não, né? O sumo bem não é garantido pelos deuses. O sumo bem diz respeito à conduta humana, tanto individual quanto coletiva, e visando sempre o bem comum. Então a letra B não pode ser, a gente já descarta ela também. Letra C. A política é a ciência que precede todas as demais organizações da sociedade? Sim. A política é a ciência que precede todas as demais organizações da sociedade. Quando nós nascemos, já há uma sociedade completamente organizada. E essa organização, ela é uma organização política, beleza? Então a letra C, até agora, é a mais adequada aqui para essa questão. Letra D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Bom, se for para escolher, né, a gente escolheria essa que está mais adequada ao que pede a questão. Então vamos ver o que diz a letra E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Bom, o Aristóteles falou. O Aristóteles diz que o homem se organiza necessariamente em sociedade, mas não necessariamente de forma democrática. Pode ser qualquer outra forma de governo,
mas que ele vai se organizar e vai haver um governo, isso sim é necessário, é natural. Então, a mais adequada aqui é a letra C, que diz que a política é a ciência que precede as demais organizações da sociedade. Vamos ver? Exatamente. Então marca aí e anota todas essas dicas, não esquece, beleza? Vamos para mais uma questão? A questão de número 20, beleza? Essa questão de número 20 é uma questão do Enem de 2016, beleza? Vamos ao texto. Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. Por conseguinte, como o conhecimento científico envolve demonstração, mas não há demonstração de coisas cujos primeiros princípios são variáveis, pois todas elas poderiam ser diferentemente, e como é impossível deliberar sobre coisas que são por necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência nem arte. Nem ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente, nem arte, porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisa. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. Vamos ao que pede a questão. Aristóteles considera a ética como pertencente ao campo do saber prático, como eu falei. A ética, ela não está no campo do discurso, né? A gente só é uma pessoa ética para Aristóteles a partir das nossas condutas. Não adianta eu fazer as coisas completamente antiéticas e mostrar que eu sou uma coisa. Na verdade, o que diz se eu sou ético ou não são as minhas ações, vai dizer o Aristóteles. Então, nesse sentido, ela difere-se dos outros saberes porque ela é caracterizada como o quê? Letra A. Uma conduta definida pela capacidade racional de escolha. A gente só é possível, né, a gente discernir entre o que é certo e o que é errado porque nós temos essa capacidade racional. E é isso que diferencia nós dos outros animais, vai dizer o Aristóteles. Então, até agora, essa questão está bem adequada. Então, vamos à letra B. Capacidade de escolher de acordo com padrões científicos? Não necessariamente, né? Não, essa questão a gente já pode descartar de cara. A gente escolhe a partir do discernimento que a gente tem do que é certo e o que é errado, que isso é possível pela nossa capacidade racional. Então, letra B, a gente já descarta também. Letra C, conhecimento das coisas importantes para a vida do homem. Bom, que coisas importantes? Então, fica muito vago. Letra C a gente descarta também. Letra D, técnica que tem como resultado a produção de boas ações. Então, o que diferencia a ética de outros saberes é o quê? É a técnica que tem como resultado a produção de boas ações. Está um pouco adequado aqui para a questão. Vamos ver a letra E. Política estabelecida de acordo com padrões democráticos de deliberação, como eu falei, não necessariamente democrático, né? Então, a resposta correta é a letra A. Conduta definida pela nossa capacidade racional de escolha. Beleza? Então, anota aí essas dicas para que não falhe a memória no dia do vestibular, beleza? Vamos a mais uma questão do Aristóteles? Opa, já passamos pelo Aristóteles. Agora, né, vem um período da filosofia, o último período da filosofia antiga, né? A gente passou, né, pelos primeiros filósofos, que são os pré-socráticos. A gente viu que esses filósofos, eles buscam a arqué, né? E cada filósofo vai fazer isso à sua maneira. E a gente também viu o Sócrates, que vai fazer uma investigação, né, sobre o ser humano, né, buscar a verdade no ser humano e não mais na natureza. E também vimos o Platão, né, que vimos algumas teorias do Platão, né, e o período clássico é justamente esse Platão, ou Sócrates, Platão e o Aristóteles, como acabamos de ver. E o helenismo, essa é a última etapa da filosofia
antiga, beleza? Anotem aí. O período helenístico, ele é um período, perdão, pessoal. O período helenístico, ele é um período em que a Grécia, ela já foi dominada, né, pelos macedônicos, né? Há ali um império que domina a Grécia e já não existe mais aquelas cidades, estados gregas. Então o homem, os filósofos, eles não vão mais se preocupar tanto com a política, né? Uma vez que a Grécia já está toda dominada, né? Então os homens, os filósofos do período helenístico, eles vão se preocupar, como eu havia falado, em um estado que é chamado de estado de ataraxia, ou seja, um estado em que o homem ele consiga viver em sua plena paz de espírito. E dentro desse período helenístico, vão haver algumas correntes filosóficas, como o estoicismo, o ceticismo, o epicurismo e o cinismo, beleza? Então, vamos a essa questão. A questão 21 é uma questão do Enem 2018. Como a gente pode ver, é uma questão sobre o Epicuro. Ou seja, uma dessas correntes do helenismo, o epicurismo. E esse fragmento diz o seguinte: a quem não basta pouco, nada basta. Então, remanescente do período helenístico, a máxima valoriza a seguinte virtude: a esperança tido como confiança no porvir. O que o Epicuro está tentando dizer, essa corrente epicurista, nessa frase, é justamente para que a gente chegue a esse estado de paz interior, de imperturbabilidade da alma, que a gente, a quem não basta pouco, nada basta, ou seja, que a gente se contente com os pequenos prazeres, né? Os prazeres necessários, beleza? Então, a esperança, tido como confiança no porvir, não é uma característica do epicurismo. Então a gente pode descartar. Letra B, justiça. Bom, a justiça, ela tem, né, a discussão sobre justiça, ela tem uma natureza completamente política. O que não vai prevalecer, né, nesse período helenístico. Não vamos falar tanto sobre política, né, mas como buscar essa ataraxia. Então a gente pode descartar também a letra B. Vamos à letra C? Temperança, marcada pelo domínio da vontade? Sim, a quem não basta pouco, nada basta. Ou seja, se eu tenho vontade de consumir muito, eu não vou chegar a esse estado de espírito pleno, né? Vai dizer o Epicuro, né? Eu preciso me focar naqueles prazeres que são necessários, beleza? Então, letra C até agora é mais adequada. Letra D, coragem, definida como fortitude na dificuldade. Não é disso que se trata aquela frase, não é disso que se trata o pensamento epicurista, beleza? Letra D, letra C, prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Letra E, prudência caracterizada pelo correto uso da razão. Bom, faz parte, né, caracteriza uma dessas correntes do período helenístico, porém, a questão é sobre o Epicuro e o epicurismo. Então, a questão correta é a letra C, que é justamente a temperança marcada pelo domínio da vontade. A gente conseguir dominar aquela vontade de prazeres que são supérfluos, por exemplo. Então, a frase diz exatamente isso, né? Que não basta pouco, nada basta. É exatamente isso que caracteriza essa corrente helenística. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma questão sobre o helenismo, para a gente fechar essa aula de hoje. A questão 22 a questão 22 é uma questão do Enem de 2022. E nela diz o seguinte: entretanto, nosso amigo Basso tem o ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Estar alegre diante da morte. Forte e contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. Então, é uma questão sobre o Sêneca. O Sêneca é um grande representante de uma dessas correntes do período helenístico, que é o estoicismo, beleza? Então,
O estoicismo, ele, como todas as correntes do helenismo, busca, né, esse estado de espírito pleno, e os estoicos vão dizer que a gente não deve se preocupar com aquilo que não está no nosso alcance. Né? A gente não deve se preocupar com aquilo que a gente não pode resolver, digamos assim. Então, o que pede a questão? O excerto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia a promover o quê? A valorização de disputas dialógicas, valorizar a disputa entre diálogos, é uma característica sofística, que vai fazer com que a retórica, né, que é a arte do convencimento, prevaleça. Então a gente pode descartar a letra A. Letra B. Rejeição das convenções sociais é uma característica de outra corrente do helenismo, que é o cinismo, que temos como principal representante o Diógenes, beleza? Então a questão é sobre o estoicismo, descartamos também a letra B. Letra C. Inspiração de natureza religiosa? Não, né? Não é uma inspiração de natureza religiosa. Letra D. Exaltação do sofrimento? Ele não está exaltando o sofrimento. Ele está dizendo que a gente não deve... o estoicismo busca justamente a moderação das paixões. Ou seja, o que o texto diz, está alegre diante da morte. Ou seja, não se preocupar tanto com aquilo que a gente não pode controlar. Então, moderação das paixões é a resposta correta para essa questão. Valeu, pessoal. Obrigado por estarem assistindo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de anotar todas essas dicas que eu estou passando para vocês. E até a próxima aula. Aquele abraço.